queridos alunos e alunas da nossa EBD, mais um domingo aqui através da internet, chegando na sua casa para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Regular de Boa Vista, e é com muita alegria, mas também muita saudade de vocês que nós estamos aqui para mais uma lição. Você leu a sua Bíblia essa semana? Você produziu o fruto do Espírito que nós aprendemos na aula passada? Você está ligado à videira verdadeira que é Cristo? Lembra da nossa lição? E hoje nós vamos continuar aprendendo a palavra de Deus, mas nós não podemos fazer isso sem antes orar, porque todas as vezes que nós estudamos a palavra, que nós lemos as Escrituras, nós precisamos do auxílio do nosso Deus, do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade de estudarmos a tua palavra, de aprendermos o que o Senhor tem para nós nesse domingo. Senhor, nós queremos colocar diante de ti essa aula, pedir que o teu Espírito, Senhor Deus, fale conosco através da tua palavra. Nos ensina, Senhor Deus, nos ajuda a praticá-la também. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vamos começar a nossa aula. Lição de hoje, página 44, a nossa lição 13. Nós já estamos na lição 13. Time unido vence unido. Esse é o título da nossa lição. Será que um time que não é unido consegue ganhar o jogo? Um time onde tem briga, onde ninguém tem o mesmo pensamento, a mesma tática de jogo. Será que isso é bom? Não, né? Então um time ele deve ser unido, ele deve ter o mesmo objetivo, os mesmos pensamentos, como é que a gente vai ganhar esse jogo, como que a gente vai ganhar essa partida, e juntos eles fazem a vitória acontecer. Então hoje nós vamos falar sobre união no time de Deus. Nós já sabemos que a igreja é o time de Deus, nós fazemos parte da igreja, nós devemos estar unidos em Cristo. E como que a gente vai produzir essa união? De que maneira nós vamos estar unidos no time de Deus? O que faz o time de Deus um time unido? Nós vamos ver aqui na nossa revista. Diz assim, ó, um time unido é aquele que está junto, que joga em conjunto com harmonia, entrosamento, conhecimento, convivência. Quando há unidade de pensamento, sentimentos, convicções e ações, o sucesso fica mais próximo. Como é bonito e gostoso assistir a um jogo quando há harmonia entre os jogadores. Quando os irmãos são unidos na igreja, Deus se alegra com a nossa união, sabia? Deus ele quer que os seus filhos vivam em união. Os irmãos devem viver em união. Nos Salmos fala isso, ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, viver unido. Todos têm um só coração e um desejo de buscar a Deus. A principal característica do time de Deus unido é que todos têm o desejo de buscar a Deus, todos têm o desejo de conhecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, de juntos pregar a palavra de Deus, de ver outras pessoas sendo alcançadas para fazerem parte dessa família de Deus, desse time de Deus. Então, na nossa revista tem alguns tópicos. O primeiro é o que faz do time de Deus um time unido. O que faz, o que precisa para haver essa união no time de Deus? Primeira coisa, o cristão tem que ser salvo por Jesus. Nós já falamos isso. Para você fazer parte do time de Deus, você precisa ser salvo. Segundo, ser filho de Deus através da salvação em Cristo. Discípulo de Cristo. O que é um discípulo? É um aluno, é aquele que está estudando a palavra, é aquele que está aprendendo a palavra e fazendo como a palavra diz. O discípulo é o aluno do mestre, do professor. Então, se o professor, que é Cristo, ensina na sua palavra que ele deve obedecer aos pais, o discípulo de Jesus, ele vai ser um filho obediente aos pais, unidos em Cristo, unido aos outros crentes em Cristo, unidos uns com os outros. Lembra que a gente falou do uns com os outros? E esse é o primeiro tópico. O segundo diz assim, ó, por que não é possível haver união entre o crente e o descrente? A gente vai falar sobre isso. Quem é o crente? Aquele que é salvo em Jesus, aquele que creu em Jesus, recebeu Jesus como Salvador,
A Bíblia fala que ele é nova criatura, ele vai ter uma nova vida. O Espírito Santo de Deus habita com ele. Olha que coisa interessante. E a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus habita em nós, nós passamos agora como Cristo a ser luz. Nós estávamos nas trevas, na escuridão, que era a vida de pecado que a gente levava. A Bíblia fala que Cristo nos tira das trevas, nos salva e nos coloca no seu reino, que é um reino de luz. Então Cristo é luz. Então os cristãos, eles vivem na luz. A Bíblia diz que nós somos luz. Jesus é a luz do mundo e nós somos chamados para servir a Jesus. Então, aqui nesse texto, eu quero que você abra 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 14, vai falar dessa diferença do cristão e do não cristão. Que o cristão é luz e o não cristão, ele está nas trevas, porque ele ainda não conhece a luz que é Jesus. O versículo 14 diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, esse texto vai falar dessa diferença de você que já tem Jesus, que é cristão, e do seu colega que não conhece a Cristo, que não tem Cristo como Salvador. Então, a primeira coisa que ele vai falar aqui é que a gente não vai ter igualdade. O cristão está aqui, o descrente está aqui. O cristão é luz, o descrente está nas trevas. Por quê? Porque o descrente, aquele que não crê em Jesus, ele não tem o mesmo pensamento que você. Você crê em Jesus, você crê que existe um céu para onde você vai, você sabe que o seu comportamento tem que ser diferente de um comportamento de quem não tem Jesus. Então, é muito difícil andar com uma pessoa com pensamento diferente, não é verdade? Então, existe uma diferença entre aquele que já tem Jesus e aquele que não tem, né? E aí, aqui vai falar, versículo 14, e que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem comunhão. Aqui tem luz. A hora que eu apago essa luz, vai escurecer, vai chegar as trevas. Trevas é o mesmo que escuridão. A gente já fez isso na nossa sala de aula, lembra? Eu apaguei a luz, escureceu. Quando a luz chega, quando eu acendo a luz, o que vai embora? As trevas. Luz e trevas ocupam o mesmo lugar? Não ocupam. Ou esse lugar tem luz, ou esse lugar está escuro. Então, o cristão e o descrente, a mesma coisa, a Bíblia diz isso. Não há comunhão, não há como aquele que tem Cristo, que é a luz, ter comunhão com aquele que não tem. Porque eles não vão pensar da mesma forma, eles vão discordar. E não tem problema ele não crer em Cristo, ele não é obrigado. Ele pode escolher não crer em Cristo, ele pode escolher não acreditar na palavra de Deus, tem pessoas que não acreditam. Não tem problema. Só que eu não posso ter uma boa convivência com ele, por quê? Porque eu penso de forma diferente, porque eu creio de forma diferente. Então, cristão e descrentes, o que a palavra de Deus diz? Nós vamos agora para Esdras 10:10. Lá no livro de Esdras, procura lá no início da Bíblia, no Antigo Testamento, a gente vai achar o livro de Esdras, antes de Neemias, e eu vou ler aqui o que Deus diz sobre isso. A capítulo 10, versículo 10 diz assim: então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: vós fostes infiéis e casastes com mulheres estrangeiras, multiplicando a culpa de Israel. Sabe por que o povo de Deus ofendeu a Deus aqui? Porque Deus orientou esse povo que as suas filhas casassem com filhos de homens cristãos dentro do povo de Israel. Essas filhas não deviam casar com homens que não acreditavam em Deus, com homens que não eram cristãos, com homens que não obedeciam à palavra de Deus. E esses pais dessas filhas deixaram suas filhas e seus filhos casarem com homens e mulheres que não serviam a Deus, que não serviam mesmo Deus. E isso ofendeu a Deus, porque aí misturou a luz com as
trevas. E hoje ainda é assim. A Bíblia fala que não há comunhão entre os crentes e os descrentes, entre luz e trevas. Então, quando você for casar, seu pai e sua mãe provavelmente vão orientar você para casar com alguém que crê da forma que você crê, porque senão vai dar problema no seu casamento. Você precisa casar com alguém que crê em Cristo como Salvador, alguém que crê que Deus criou os céus e a terra, alguém que sabe que essa palavra é verdadeira, porque aí sim vai ter comunhão entre você e essa pessoa, e vocês vão poder formar uma família que pensa da mesma forma. Imagina a confusão que é uma casa onde a mãe crê na palavra de Deus e o pai não crê. Aí eles vão ensinar o filho, aí a mãe ensina que Deus existe, que a palavra de Deus é a verdade, aí o pai vem e diz, não, isso é mentira, Deus não existe. Aí a criança fica com a cabeça confusa, é muito difícil, e existem lares assim, né? Mas você, quando for formar uma família, você, quando for casar, você precisa formar uma família que tenha o mesmo pensamento, para ser um time unido na sua casa. Sua família é o seu time, o seu primeiro time. Essa família precisa estar unida. Mas na sua casa tem um pai que é crente e a mãe que não é. O que você tem que fazer hoje? Orar. Orar e obedecer. Mesmo que seu pai não creia em Deus, mesmo que sua mãe seja, o seu papel como um filho é orar por eles e é obedecer a eles. Porque Deus pode alcançar aquele que não é cristão. Então, a gente já sabe que essa comunhão não existe. E a Bíblia fala também que nós somos santos, nós somos separados. A palavra santo quer dizer separado, nós somos escolhidos por Deus, fomos salvos por esse Deus, nós cremos, Ele nos deu essa capacidade de crer em Jesus como único Salvador, e Ele nos separou para viver uma vida separada, uma vida de obediência à palavra de Deus, é uma vida santa, é uma vida onde eu sei que eu preciso obedecer meus pais, onde eu sei que palavrão é errado, onde eu sei que a mentira é pecado, onde eu sei que ser desonesto não agrada a Deus, onde eu sei que eu preciso ajudar ao próximo, amar aquele próximo, produzir o fruto do Espírito, né? E não estar em comunhão com as trevas. Então, mas tia, na minha escola não tem ninguém cristão, na minha sala só eu que creio em Jesus como Salvador. O que eu vou fazer? Você vai continuar na sua sala, você vai continuar convivendo com essas pessoas e você vai orar por elas. Só que você não precisa fazer as coisas erradas que elas fazem. Você não precisa ter comunhão com elas fazendo as coisas erradas que elas fazem. Você pode dizer, olha, eu estou aqui, eu sou seu colega de sala, eu posso fazer o trabalho da escola com você, mas isso aí que você está querendo fazer é errado. E eu creio em Deus e Deus diz que isso é errado e eu não vou fazer. Então você vai dar o seu testemunho, porque nós vamos encontrar na nossa vida várias pessoas que escolheram não crer em Deus, escolheram não acreditar na Bíblia, e não tem problema, nós devemos respeitá-las. Mas como nós escolhemos, nós já devemos saber que entre elas e nós existe uma diferença. Nós somos chamados por Deus, né? A Bíblia fala lá em 2 Pedro, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um povo exclusivo de Deus. Nós somos separados. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos separados para nós brilharmos nesse mundo como luz de Deus. Então, no terceiro tópico, a gente tem aqui a igreja primitiva, um time unido. Onde é que a gente vai aprender na Bíblia como a igreja se comportava? Onde está falando que a igreja era unida? Antes de passar para o terceiro tópico, nós temos aqui, porque o descrente não se entregou a Jesus, é porque não é possível haver união entre o crente e o descrente, né? E a gente tem os tópicos aqui na revista. Primeiro, porque ele não se entregou a Jesus, porque não pode haver comunhão com luz e trevas,
porque não há compatibilidade entre o crente e o descrente, eles não vão concordar nos mesmos assuntos. Por exemplo, um menino de 11, 12 anos, talvez ele já possa fazer coisas que na sua casa sua mãe vai dizer que você não pode, porque os pais dele acreditam de outra forma, né? Então não vai ter o mesmo pensamento. Porque Deus manda que sejamos separados, porque nós somos santos, porque não deve haver cumplicidade entre o crente e o descrente. E aí eu vou falar um pouco sobre isso, essa cumplicidade entre o crente e o descrente, porque talvez o seu colega lá na sua escola, ou um primo, ou alguém, ele pode assistir certos filmes que tem cenas de sexo. Ele pode ver vídeos na internet sem limites, o pai dele deixa. Mas você sabe que aquilo é errado. E você sabe que seu pai, sua mãe já orientou você o que você deve assistir. E o que é bom para a sua idade e o que não é. Entendeu? Então você deve obedecer e não ter comunhão. Não concordar com isso. E muitas vezes nós que conhecemos a palavra de Deus, os nossos pais nos ensinam, e quando a gente quer fazer uma coisa errada, ao invés da gente falar, não, isso Deus não se agrada, eu não vou fazer, muitas vezes a gente fala, ah, que chato, hein? Não posso fazer nada, tudo é errado, tudo é pecado, tudo, Deus não quer que a gente faça essas coisas. Aí você começa a achar Deus ruim. Mas isso não é verdade. Essas coisas existem, essas limitações para nos proteger das coisas erradas que Satanás quer que a gente faça. Então, quando sua mãe limitar um filme, a idade do filme é só 14 anos, você ainda tem 12, você não pode assistir. Mas todas as minhas amigas assistiram, não tem problema. Obedeça. Obedeça, porque se a limitação daquele filme é para 14 e você tem 12, não é ainda para a sua idade. Então, a gente deve estar atento a isso. E aqui no final da página 45, olha aí na sua revista, num quadradinho, tem o versículo de Efésios 5, 6, 7, que diz assim: é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Se você insiste em ter comunhão com as pessoas que não acreditam em Deus, você insiste em talvez, quando você tiver idade, casar com uma pessoa que não crê na palavra de Deus, sabe o que vai vir sobre você? Você vai estar desobedecendo. Aqui diz, é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Se eu escolho desobedecer, vai vir sobre mim a ira de Deus. Deus não vai entender que ele é bonito, que eu me apaixonei, só porque ele não tem Jesus, mas ele é uma boa pessoa. Não, a Bíblia fala que se ele não tem Jesus, ele não tem a luz, ele está nas trevas. Então a gente tem que prestar atenção nisso. E a Bíblia também fala de ser cúmplice. O que é ser cúmplice? É ver que está errado, fazer, ou às vezes eu não faço, mas eu também deixo para lá. Problema dele. Eu não discordo. Isso é ser cúmplice. É Efésios 5, 11, 12. Também na página 45, nessa parte de cima da sua revista. E não sejais cúmplice das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só refletir a vergonha. O que são obras das trevas? Satanás é que habita nas trevas. Ele é das trevas. Então são as obras de Satanás, a mentira, o egoísmo, a imoralidade, né? A palavra torta, o palavrão. Então eu não devo ser cúmplice, concordar com aquilo, mas eu devo repreender, eu devo reprovar. Não, isso aí eu não faço. Não, o grupo da sala de aula combinou que vão colar na prova porque ninguém estudou. Fulana, vamos se ajudar aqui, se ajudar. Vamos colar, vamos ajudar uns aos outros. Não, isso não é ajudar. Porque as pessoas precisam estudar para passar na prova e não colar. Então não devo ser cúmplice, né? E a terceira vai falar da igreja primitiva. O que é a igreja primitiva? Foi a primeira igreja. Após Cristo morrer, ele ressuscitou e ele foi aos céus. Ele voltou para o céu. Quando ele voltou, se iniciou aqui a igreja com os discípulos de Jesus,
que ficaram. E é chamada de igreja primitiva. Primitiva é de primeira igreja. Como era que essa igreja convivia? Será que essa igreja era unida? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Nós vamos ler Atos 2, 42, 47. Abre sua Bíblia em Atos, eu quero que você leia aí na sua casa. Sempre importante a gente conferir os versículos na Bíblia e ler, porque quando a gente lê, a gente está aprendendo também. Então é o 2, 42, 47. Diz assim, ó: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Olha o que essas pessoas faziam. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com os outros, segundo a necessidade de cada um, perseverando, lembra? Unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então a igreja primitiva era um povo unido. Eles repartiam alimento, eles repartiam tudo o que estava faltando entre eles. Eles conseguiam as coisas para ajudar uns aos outros. Eles tinham a mesma fé em Deus, a mesma fé em Cristo. E Deus, por causa dessa união, Deus os abençoava. Olha que maravilha. Nós precisamos ser uma igreja unida. Nós precisamos ter o mesmo pensamento. Então, se você vê um coleguinha da EBD, um irmão da igreja pensando diferente do que a palavra diz, alguém dentro da igreja falando assim, mas a Bíblia está ultrapassada, não é bem assim. Opa, já acende a sua luz aqui, ó. Essa pessoa não está vivendo como cristão, tem alguma coisa errada. E se for um aluno da sala de aula, você pode dizer, mas por que você não acredita na Bíblia? Por que você acha? É muita exigência, muito pode ou não pode, muita coisa que limita a nossa liberdade. Aí você vai orientar e dizer, olha, nós devemos acreditar nessa palavra, obedecer essa palavra. Eu acho que seu pensamento não é bom, procura ajuda. Procura ajuda, porque nós não estamos unidos no mesmo pensamento. Se a Bíblia diz que a palavra de Deus deve ser a nossa única regra de fé e prática, e alguém diz não é bem assim, o pensamento está diferente. Então, como igreja de Deus, como corpo de Cristo, nós devemos viver unidos no Senhor. E o que a gente tira de prático dessa lição? O que a gente vai praticar dessa lição? A prática, a primeira coisa, nós devemos perseverar na obediência à doutrina. Para ter união na igreja mesmo, para nós sermos um time, primeira coisa, a gente tem que aprender aqui, ó. Como é que eu sou luz, como é que eu vivo na luz, como é que está a minha vida. Eu estou obedecendo a palavra de Deus, eu sou um filho obediente, eu sou um aluno bom, eu sou um vizinho bom, eu sou um primo bom, eu estou fazendo o que a Bíblia diz. Primeira coisa é perseverar aqui, ó, aprender e obedecer essa palavra. E a outra coisa, né, a segunda coisa que a gente deve fazer é ter comunhão, é pensar da mesma forma. Se eu vou à igreja para estudar a palavra de Deus, então eu vou entender o que a Bíblia diz, vou pensar da mesma forma que os meus irmãos, vou ter o mesmo pensamento, as mesmas ações, conforme a palavra de Deus. Então eu tenho que dirigir a minha vida somente quando todas as pessoas na igreja estiverem obedecendo a palavra de Deus, é que nós poderemos ser um povo unido. E a terceira coisa, nós devemos rejeitar as ações, as obras daquelas pessoas que não são cristãs. Como assim? Lembrando que elas têm liberdade para não crer. Não tem problema elas não crerem. Se elas acham que está certo não crer, não tem problema. Mas eu não tenho que concordar com elas. Eu não tenho que fazer as mesmas coisas que a palavra de Deus diz que é errado, mas ela acredita que é certo. Porque o mundo, ele vai ensinar isso, que a Bíblia é um livro antigo,
que a Bíblia é um livro ultrapassado, que ela não tem mais valor. E que hoje o mundo é moderno, você pode fazer várias coisas novas, existem outros livros que você pode seguir, outros deuses, né? O mundo ele vai apresentar outras opções para você, mas continue crendo na palavra de Deus, continue crendo que essa palavra é a verdade. A Bíblia diz, a tua palavra é a verdade. Então, um time unido, ele vence o jogo. Como é que está a união dentro da sua casa? Seu pai diz uma coisa, sua mãe diz outra, você diz outra. Não, tem que haver uma união de informações. Se seus pais estão dizendo isso, sua mãe está dizendo isso, seu pai está dizendo isso, você está pensando diferente deles, quem é que está de acordo com a palavra de Deus? Você tem que pensar nisso. Tem que haver união dentro da sua casa também. E se não está tendo, ore por isso, para que Deus possa ajudar seus pais. Né? Então, a gente tem vários tópicos aqui na nossa revista e na conclusão, eu já vou para a conclusão, que nós já vamos encerrar, que nós já vimos a parte prática, né, de perseverar na palavra de Deus. A coisa mais importante é perseverar na palavra de Deus e ter sempre em mente, eu devo ser um time unido. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra e vamos pedir a esse Deus para que haja união entre nós, união na nossa igreja. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor criou a igreja primitiva, ao modo como eles viveram quando Jesus voltou aos céus. Nós queremos pedir pela nossa igreja, Senhor, pela igreja em toda a terra, a igreja de Cristo, que o Senhor possa gerar nesse tempo união entre os irmãos, que sejamos uma igreja unida de pensamento, de ações, de palavras, de escolhas, ó Deus. Faz-nos uma igreja unida, Senhor. Pedimos pelos lares dos nossos alunos, ó Pai, que sejam famílias unidas no mesmo pensamento da Tua palavra, que sejam famílias, ó Deus, que decidam viver em união, Senhor Deus, na maneira de pensar a vida e possam instruir os seus filhos conforme a Tua palavra. Obrigada por mais essa aula, obrigada por mais essa oportunidade de aprender. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha agir nessa situação, não só no nosso país, mas em toda a terra, Deus. O Senhor está no controle desse vírus, no controle de todas as coisas, e nós te pedimos que o Senhor venha abençoar a tua igreja, Pai, e cuidar de nós nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.